18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7. Agora dando sequência na programação da Mix com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karim Milão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, Karim Milão. Muito boa noite para você, para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus. Começando agora o programa 18 horas. Gente, manda aquela mensagem de texto pra gente. Interage com o nosso programa, comentando ali a sua opinião sobre os assuntos que rola por aqui. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua sugestão de assunto que você gostaria de ver abordado aqui por nós, aqui pela equipe do 18 horas. Manda a sua sugestão e vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda também a sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18 horas News. Trânsito. A gente já começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus para saber como é que está o trânsito à volta para casa. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, na Boulevard Álvaro Maia, o trânsito segue com boa fluidez, sem registro aí de retenções, mas o cenário muda completamente na Avenida Constantino Neri, no sentido centro-bairro, que está totalmente engarrafada. O grande número de veículos provoca aí esse congestionamento quilométrico ao longo da via. Agora a gente tem informações também da Avenida Djalma Batista, que a situação não é diferente. O trânsito é pesado e concorrido, com pontos de lentidão. Informações pela Avenida Brasil, fluxo segue carregado e também com movimento intenso. E na Avenida São Jorge a situação é ainda mais crítica. O trânsito está praticamente intrafegável em alguns pontos, com muita dificuldade ali de deslocamento. Então atenção, você condutor que estava pensando aí, tá com pressa, quer passar por esses trechos aí, por essas avenidas, a orientação então é buscar uma rota alternativa, porque o trânsito está carregado hoje aqui na capital amazonense. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Crise na saúde do Amazonas. Mães participam de audiência pública cobrando justiça pela morte dos filhos. Na área da educação, professores cobram o pagamento de datas base atrasadas na gestão de Wilson Lima. O governo federal anuncia um pacote de medidas para reduzir os impactos da alta dos combustíveis. Anvisa anuncia novas medidas para fiscalizar a comercialização de canetas emagrecedoras. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 7 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E hoje o programa 18 horas não começa com notícia, começa com memória. Porque tem coisa que não pode ser esquecida, tem coisa que precisa ser lembrada, revistada, encarada de frente. E o que nós vamos fazer hoje aqui é exatamente isso, olhar para trás, não por nostalgia, mas por responsabilidade. Porque por enquanto muita gente tenta virar a página do Amazonas. O Amazonas, infelizmente, ele ainda está lidando com consequências de decisões, de escolhas, de erros e principalmente de escândalos que marcaram uma gestão inteira. O ex-governador Wilson Lima deixou o cargo no último domingo para disputar o Senado e deixou um legado de caos, crises e escândalos que não se apagam. E tem um ponto que precisa ser dito com todas as letras. Ele é réu no Superior Tribunal de Justiça por liderar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde no momento mais dramático da história do Amazonas, em plena pandemia. E hoje a gente vai detalhar tudo isso, sem exagero, só com fatos, contexto e memória. Vamos voltar para 2020. O mundo inteiro enfrentava uma pandemia. Hospitais colapsando, os profissionais de saúde exaustos, famílias desesperadas. E aqui no Amazonas, a situação era ainda mais desesperadora. A demanda por ventiladores aumentava a cada dia. Era uma corrida contra o tempo, uma corrida pela vida. E é exatamente nesse cenário que surge um dos episódios mais escandalosos da gestão Wilson Lima. Exatamente, a compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos a preços superfaturados
e sem licitação. Segundo as investigações, foram cerca de 2,9 milhões de reais pagos antecipadamente, sem o processo tradicional de licitação, com pressa, com falhas e com questionamentos sérios sobre a legalidade. E o mais grave, os equipamentos não atendiam plenamente às necessidades da unidade de terapia intensiva, ou seja, no momento em que cada segundo era decisivo, o Estado não tinha a estrutura adequada. Aqui não estamos falando de números, estamos falando de pessoas, de famílias que perderam alguém sem nem conseguir se despedir. O caso ganhou repercussão nacional e internacional, virou alvo da Polícia Federal, do Ministério Público e chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E hoje o ex-governador é réu por suspeitas de peculato, de corrupção, de formação de quadrilha, acusado de liderar uma organização criminosa que assaltou a saúde pública do Amazonas. Se existe um momento que sintetiza tudo, é o colapso do oxigênio em janeiro de 2021, uma imagem que o Amazonas não esquece. Hospitais sem oxigênio, pacientes sufocando, profissionais de saúde tentando fazer o impossível. E do lado de fora, famílias em desespero, correndo atrás de cilindros de oxigênio, implorando por ajuda, tentando salvar quem ainda podia ser salvo. E o mais duro de admitir é que havia sinais, relatórios técnicos, aumentos de casos, pressão no sistema, indicativos claros de que algo grave estava por vir. Mas a resposta não veio no tempo necessário. E quando a resposta falha, o sistema entra em colapso e vidas se perdem. 4 secretários da saúde presos durante a mesma gestão. Não é comum, não é banal. Isso indica uma crise estrutural profunda. Isso indica um governo mergulhado na corrupção. As investigações apontaram suspeitas de irregularidades em contratos, fraudes e desvios. Traduzindo, roubalheira à luz do dia. Ou seja, a área mais sensível do governo virou alvo constante de operações policiais. Até hoje, o sistema de saúde do estado está mergulhado no caos, com profissionais com pagamento atrasado e fornecedores sem receber por mais de 4 meses. Outro escândalo que marcou o governo Wilson Lima foi a desapropriação de um terreno por valores milionários. Avaliações contestadas, suspeitas de sobrepreço e dúvidas sobre a real necessidade da operação. Mais uma vez, dinheiro público e mais uma vez, denúncia de corrupção. Na educação, mais escândalos. Compra de livros com valores milionários para empresa criada de última hora, envolvendo laranjas e denúncias de corrupção passiva e ativa. Enquanto isso, escolas enfrentando problemas básicos, professores sem database, sem reajuste, sem plano de saúde. É o tipo de contraste que revolta. E quando a gente junta tudo isso, vê que no governo Wilson Lima o Amazonas retrocedeu, mesmo com o estado batendo recorde sucessivo de arrecadação. É que a corrupção na gestão dele foi um padrão. Um governo marcado por crises sucessivas, por denúncias de corrupção, por negociatas, por operações da Polícia Federal. O governo deixou o governo amargando rejeição recorde, escândalos sucessivos e réu no Superior Tribunal de Justiça. Agora ele quer representar o Amazonas no Senado. Mas antes disso, o Amazonas precisa lembrar todos esses escândalos, porque esquecer é permitir que tudo se repita. Ou seja, é exemplo de que a incompetência é aceitável quando os que decidem o nosso futuro estão no esquema. Você está ouvindo 18 horas. E vamos seguir com destaque na área da saúde, na crise da saúde pública do estado do Amazonas. Hoje, mães que perderam seus filhos em unidades da saúde do governo do estado do Amazonas participaram de uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus para cobrar respostas imediatas das autoridades. E acredite se quiser, a Secretaria de Saúde, ela não foi, a secretária de Saúde não mandou nenhum representante para participar dessa audiência. Esse encontro, ele acontece em meio a um aumento de denúncias sobre negligência médica aqui no nosso estado do Amazonas. São relatos de falhas no atendimento, demora em diagnósticos e tratamentos, ausência de profissionais e falta de estrutura nas unidades de saúde. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a audiência pública e conversa com a gente ao vivo aqui no 18 horas para nos contar mais detalhes. Boa noite, Nathalie. Então, nesse dia de cobranças tão importante, tão grave
grave, né, tão assim sensível, né, a cobrança dessas mães por justiça diante aí de uma dor tão cruel. Nenhum representante do governo do estado esteve, muito menos a secretária de saúde, Nathalie. Conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas. Karime, realmente é um cenário de cobrança, né? A gente tá falando, inclusive elas são hoje um coletivo de mães que buscam por justiça, né, na morte dos seus filhos. A mãe dessas crianças, mães, pais, familiares, Karime, eles estão ali em busca de que a justiça seja feita. Muitas dessas crianças morreram em unidades geridas pela Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. E aí, num momento de um debate tão importante como uma audiência pública, onde a Câmara Municipal de Manaus abre as portas para receber essas famílias e elas esperam, no mínimo, serem ouvidas ali por nossas autoridades. A Secretaria de Estado de Saúde, né, não mandar sequer nenhum representante mostra tamanho desrespeito e falta de solidariedade com a dor dessas famílias. E aí, Karime, não foi uma, não foi duas, foram dezenas de famílias que estavam ali presentes para trazer esses escândalos, muitos desses que inclusive nós denunciamos aqui no programa 18 horas, né? Mas essa audiência era justamente para trazer para a Secretaria Estadual de Saúde, né, de fato o que motivou, o que acabou ocasionando a morte daquelas crianças, porque foram casos, Karime, como o da pequena, né, da pequena Alice, filha da Alessandra Vitória, uma criança que deu entrada, por exemplo, no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste, num quadro de vômito, né, e diarreia, e saiu sem vida, né? Então, assim, eram crianças que tinham muitas das vezes doenças tratáveis, né, e por negligência, por omissão, por falta de um atendimento digno, essas mães hoje buscam fazer justiça em nome dessas crianças. E aí, Karime, tiveram diversos, realmente, como é que eu posso dizer? Tiveram vários discursos bastante emocionantes. Né? Exatamente, Kenneth. E assim, não teve como não se emocionar ouvindo ali o discurso da Alessandra, a mãe da Alice, porque quando essa criança perdeu a vida, inclusive a gente trouxe essa denúncia em outubro de 2025 aqui no programa 18 horas, ela tinha apenas um mês de vida, né? Ela foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro lá da Zona Oeste de Manaus, ela foi transferida para o Joãozinho e posteriormente ela foi encaminhada de novo para o Pronto-Socorro da Zona Oeste, ou seja, era aquela coisa, não tem gravidade para ficar aqui, então vai para o próximo hospital. E com isso, essa mãe hoje chora, né, e busca fazer justiça em nome da filha, em nome dessa bebê de apenas um mês. Só pra gente ter uma ideia, o que acaba dificultando ainda mais os casos, como é o caso dessa bebê de apenas um mês de vida, da pequena Alice, a demora, Karime. Essas famílias sequer têm um laudo que comprove que essas crianças foram vítimas de negligência. Muitas dessas famílias estavam ali realmente pedindo ajuda da Secretaria de Segurança Pública para que tenha celeridade nesses processos, para que o Instituto Médico Legal possam liberar esses laudos, para que elas possam até mesmo dar procedência nessas brigas judiciais, né? Então, assim, realmente são pontos, são tópicos que são muito sérios, né? E aí essa família, por exemplo, da pequena Alice, busca realmente por justiça. Só pra gente ter uma ideia, além do caso dessa criança, dessa bebê, pelo menos 22 famílias com casos semelhantes a esse estiveram hoje na sede da Câmara Municipal de Manaus buscando por justiça. Inclusive, eu separei um trechinho do discurso da Alessandra Vitória, mãe de uma das vítimas, para que os nossos ouvintes pudessem conferir. Vamos ouvir. Nossa luta é contra a negligência na saúde, não só a médica, mas também a de enfermagem e também a de técnicos. Negligência médica não é inevitabilidade estatística, existe um padrão nessas falhas. Hoje temos 22 casos semelhantes no nosso grupo, futuros que foram arrancados de nós, mães e pais e familiares. Crianças com doenças tratáveis
estáveis, mas que saíram dos hospitais mortos, sem vida. Queremos pediatras nos hospitais e não clínicos gerais. Essa pauta é urgente. Isso não pode mais acontecer, senhora secretária de Saúde Nayara. Iremos em todas as instâncias. Começamos pela municipal, mas também estaremos na estadual, Assembleia Legislativa e todos os deputados. Nada vai nos parar. Nada para uma mãe. Hoje só queremos justiça. E nós falamos porque os nossos filhos não podem mais falar. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala da Alessandra Vitória, mãe de uma dessas crianças que infelizmente acabou perdendo a vida aí em uma unidade de saúde pública aqui do Amazonas. Karime, ela até trouxe um ponto importante, que é uma denúncia que a gente vem trazendo com frequência aqui no programa 18 horas, que profissionais sem especialização estão fazendo atendimento, principalmente nos SPAs, nos serviços de pronto atendimento. Assim, eles são assim encaminhados meio que obrigados, não é assim, eu vou agora ser um pediatra. Não é porque eles querem, é porque o sistema está em colapso, a estrutura toda é falha e estão colocando clínicos gerais para atender especialidades em que eles não estudaram, não foram formados, e eles não podem dizer não. E até cirurgias eles estão fazendo. Exato, e não podem dizer não, porque eles já estão sem receber. Se dizer não, aí que não recebe, vai ser afastado, aí que a vida vai ser um inferno. Então, a estrutura toda é falha e coloca para esses profissionais de saúde nenhum insumo, nenhum equipamento, não colocam nenhuma situação para que eles possam efetivamente trabalhar. Como que um hospital que atende criança não tem um pediatra? Isso é inadmissível, isso é uma falha da estrutura, é uma falha do governo, de gestão de Estado, da Secretaria de Saúde. Isso é uma falha estrutural, uma situação que nós já mostramos aqui, estamos mostrando aqui no 18 horas, desde o começo do programa. É importante da gente lembrar que nós entramos na pandemia com o sistema de saúde já em colapso. Antes da pandemia, o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas foi a Brasília pedir intervenção federal na saúde pública do Estado do Amazonas. Eu estou falando antes da pandemia. Em 2019, ele esteve em Brasília. Nós noticiamos aqui greve de médicos, aquela greve que eles só atendem em emergência, porque a saúde já estava em colapso e só foi piorando de lá para cá. Que estrutura esses hospitais oferecem para esses profissionais atenderem? Que estrutura esses hospitais oferecem? A gente noticiou agora em janeiro de 2026, crianças nascendo e as mães improvisando berço em cadeira de plástico, porque nem a decência de oferecer um bercinho para os recém-nascidos do Amazonas, o Estado, essa gestão criminosa teve. Não teve vergonha de colocar esses recém-nascidos, esses amazonenses de recém-nascidos, numa cadeira de plástico, improvisando um bercinho. Isso é ultraje, isso é um crime. Essa semana temos mães com as crianças morrendo dentro da barriga, porque não conseguem nascer. E é na mesma unidade, Karime, na Balbina Mestrinho, as crianças estão morrendo no ventre da mãe, porque não fazem o atendimento necessário, porque não conseguem nascer, porque não tem estrutura. Isso é o que acontece na saúde pública do Estado do Amazonas, é um crime e não é de hoje. Não é de hoje mesmo, Karime. Inclusive, quem recebeu essas mães lá na Câmara Municipal de Manaus e promoveu essa audiência pública na tarde desta terça-feira foi o vereador Rodrigo Guedes, né? E aí ele falou, inclusive, do aumento no número de casos que a gente vem presenciando, né? Hoje, no caso da gestão do ex-governador Wilson Lima, que a gente teve uma crescente muito grande realmente do número de denúncias envolvendo aí falhas no atendimento, demoras em diagnósticos, tratamento e até mesmo no aumento da morte de crianças, né? Por casos de negligência, como eram a maioria ali daquelas famílias. Inclusive, eu separei um trechinho aí da fala do vereador para que os nossos ouvintes também possam conferir. Vamos ouvir. Parem de matar as crianças do Amazonas.
seja por ação, seja por omissão. Tem casos, sim, de erro médico, de negligência, mas tem casos de erro, de negligência do sistema, que o sistema matou essas crianças, os filhos de vocês. Alguns casos foram erros de profissionais e outros casos erros do sistema. E aí eu vou pedir aqui das delegacias, concluam os inquéritos. Ministério Público, por favor, haja. Não deixe esses casos no silêncio, no esquecimento, no anonimato. Que eu tenho certeza que se fosse o filho de cada um que está com a responsabilidade de fazer alguma coisa e não faz, se fosse o filho de cada um, eles estariam agindo por justiça. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? Como a gente ouviu aí na fala do vereador Rodrigo Guedes. Muitas dessas crianças, infelizmente, perderam a vida porque a gente tem hoje um sistema falho. Né? A gente está vendo profissionais sendo obrigados a trabalhar sem nenhuma condição, né? A gente está vendo profissionais que estão há 6, 7 meses e até mais meses sem receber. O então ex-governador Wilson Lima deve salários para os profissionais médicos referentes ao ano de 2024. A gente está em 2026. Gente, imagina, isso não existe. Né? Mas claro que nada justifica, né, tamanha situação para que eleve a morte dessas crianças. Então, o que acontece? De 2019, quando a gente falou que teve greve, essa greve dos médicos só atendendo emergência. Uma paralisação de advertência. Essa paralisação nós noticiamos aqui. Vários especialistas, médicos renomados foram embora do estado, porque não receberam o dinheiro, não receberam pagamento, não receberam em troca nenhuma reivindicação. A maioria foi embora. A gente viu aí a troca dos médicos, dos especialistas responsáveis pelas UTIs. Você lembra, Nathalie? A gente noticiou isso aqui. Eles trocaram da noite pro dia a empresa. Só que para tocar uma UTI não é qualquer pessoa, né? Não é assim que se forma. É preciso anos de formação, é preciso muita experiência. E eles trocaram da noite pro dia. As mães com os filhinhos que estavam em UTI fizeram manifestação, pediram para que a antiga cooperativa continuasse, mas não teve jeito. O que a gente viu? A gente viu troca de profissionais, a gente viu barateamento no salário desses profissionais. Não tem estrutura que aguente. Karime, né, só para finalizar, né, ao contrário do que a gente vê nas publicidades, nas publicações feitas pelo governo do Amazonas, né, principalmente nas redes sociais. Inclusive, eles me encaminharam aqui um material agora há pouco, minutos antes da gente entrar aqui no ar, dizendo que o Amazonas avançou aí nos investimentos quando a gente fala de saúde para mulher e criança. Parece até brincadeira, né, eles enviarem isso uma hora dessas, porque eles dizem que a gente teve uma queda histórica de 49,2% nos índices de mortalidade materna aqui no estado. E agora há pouco, inclusive, a gente fez uma publicação nas nossas redes sociais. Para você que ainda não segue, vai lá, segue a gente no @18horasnews, onde a gente mostra pelo menos 2 maternidades nesta terça-feira em situação de colapso: Paulbina Mestrinho e Ana Braga. Gente, são números subnotificados. Tá aí uma das reivindicações hoje no plenário, foi que a mãe não consegue o laudo para dar entrada nos processos, para dar entrada no boletim de ocorrência, para dar entrada na polícia, para investigar a real causa ou para colocar a justiça sobre o estado do Amazonas. Então, são números subnotificados. Nós temos mães que não conseguiram o laudo da morte dos filhos, e esses números, essas mães, não vai aparecer nessa estatística. Se ao menos eles estivessem lá para ouvir o depoimento nem dessas isso, mães, né? Nem mandar isso. um representante. Não tiveram nada. nem a vergonha, a decência de mandar algum representante do governo do estado para escutar essas mães, para saber dessa reivindicação legítima. Então, são números subnotificados, e a gente só pede aqui, a gente só presta nossa solidariedade às mães, às famílias que perderam inúmeras pessoas queridas durante essa gestão. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes.
Você está ouvindo 18 horas. E tem crise na educação também, tá? Foi restabelecido o plano de saúde dos professores da rede estadual aqui do estado do Amazonas, mas isso depois de protesto, é claro, que a gente noticiou aqui ontem, segunda-feira. O motivo da suspensão do plano de saúde desses profissionais da educação foi o quê? Calote. O governo Wilson Lima deixou um calote de mais de 52 milhões de reais com a operadora de saúde. O atendimento foi interrompido na quinta-feira, dia 2 de abril. A suspensão atingiu professores em tratamento contínuo, como pacientes com câncer, gestantes de pré-natal. E pelo menos nesse caso, Karime, o problema ele já foi resolvido. Mas esses profissionais do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do nosso estado também cobram a gestão Wilson Lima aquelas datas bases atrasadas. Lembra delas? Exatamente. Eles fizeram hoje o protesto agora no fim da tarde, cobrando no governo do Amazonas pagamento. André Meirelles acompanhou e traz pra gente as atualizações ao vivo. Boa noite, André. Então, o que foi resolvido? O que você tem a nos contar a respeito desse assunto? Boa noite. Muito boa noite, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Isso mesmo, agora há pouco, agorinha mesmo, terminou então essa manifestação aqui dos profissionais da educação aqui do estado do Amazonas. Também o Sinteam está por aqui nesse momento. Eu vou conversar com a professora Ana Cristina, que é a diretora do Sinteam, e ela vai falar pra gente o que já foi resolvido até agora, né? Tem um problema aí que era o bloqueio do plano de saúde dos professores de todo o estado do Amazonas, ainda na gestão do governador Wilson Lima. Como é que ficou essa situação agora? Infelizmente nós tivemos aí pela quarta vez a suspensão do plano, mas nós conseguimos no ato de ontem, em frente à sede do governo, com que esse plano fosse retomado e hoje já está normalizado. O que nós vamos fazer agora é acompanhar se o estado irá realmente honrar o compromisso de pagar todas as parcelas para que os trabalhadores não sejam mais surpreendidos com essa suspensão. Mas acrescido a isso, ainda temos a nossa database que está atrasada, a deste ano 2026 e a de 2023. E hoje nós realizamos aqui a Assembleia em Praça Pública, onde a categoria decidiu por atos zonais e também em um grande ato para que nós possamos abrir de fato a mesa de negociação, porque no governo que acaba de sair nós nunca tivemos essa mesa aberta e esperamos que agora essa mesa de fato aconteça, e para isso nós vamos mais uma vez nos mobilizar, porque infelizmente os trabalhadores em educação, embora nós tenhamos conquistado leis que honram a nossa database, que deveria ser automática, mas é histórico. Nós só estamos conseguindo fazer com que a lei seja cumprida se há movimentos na rua ou se estão em grandes atos e às vezes até em greves. Então, a gente está acompanhando aqui a fala da presidente do Sinteam, a professora Ana Cristina, porque agora há pouco, aqui na Praça da Polícia, no centro, na zona sul da capital amazonense, eles acabaram de fazer essa manifestação. A manifestação até então estava programada desde ontem, né, para hoje aqui, para cobrar aí o plano de saúde dos professores do estado, que até então os planos estavam bloqueados, mas já resolveram essa situação. Mas ainda continua aquela situação que desde 2023, na verdade, falta o pagamento da data base de 2023 e o desse ano de 2026, que era para ser feito em março. Então o protesto continuou porque ainda falta resolver essa pendência dessa situação, é isso? Exatamente. Ainda temos as nossas pautas em aberto, porque apesar de nós termos uma pauta extensa, mas a lei eleitoral ela vai nos proibir de algumas coisas, né? Entretanto, o que já é lei e precisa ser pago é a nossa database que os trabalhadores conquistaram desde 2008 em um acordo e virou lei em 2013. É preciso que seja pago e o governo hoje nos deve 10,26 da database de 4,65 de 2023 e agora 3,81 da database de 2026. Então, qual seria a solução ideal para o pagamento dessa database dos professores da rede estadual? A solução ideal é o governo pagar, não precisa
passar por nenhum tipo de... Não seria necessário nem a mesa de negociação para pagar, porque é uma lei. Entretanto, a mesa precisa ser aberta para que você possa discutir ganho real, que esse ano já não pode, mas pode ser discutido para o ano que vem, por exemplo. E também outras pautas que a categoria tem dentro da nossa campanha salarial, que podem ser discutidas esse ano e podem começar a ser aplicadas no ano que vem. Então tá aí, a gente conversou aqui com a diretora do Sintean, que é a professora Ana Cristina, e claro, estou combinando aqui com ela para que a gente continue acompanhando essa situação, para que ela fale com a nossa produção também, caso seja resolvido, né? Pelo menos agora tem uma nova gestão que está entrando agora, que é o governador, né, interino, o governador Roberto Cidade, né? E aí já teve essa conversa com a SEDUC, com a comunicação? Infelizmente não temos nenhuma conversa. A secretaria respondeu apenas o nosso ofício, mas não marcou de fato nenhuma reunião para tratar. Esperamos que agora ande, né? Apesar de que é histórico isso, não temos assim boas experiências nem com quem saiu e nem com quem está, mas é sempre um novo tempo, né? Vamos aí continuar a nossa luta. Então tá bom, muito obrigado pela participação aqui da presidente do Sintean, Ana Cristina, professora, que a gente conversou com ela agora. Então, como eu tô falando, a gente vai continuar em contato com ela, e também a gente já entrou em contato com a SEDUC, que é a Secretaria de Educação aqui do estado do Amazonas, para saber também o posicionamento sobre o pagamento da database atrasada dos professores da rede de ensino estadual, porque como a professora falou agora, 2023 não foi paga. Ela também estava comentando agora há pouco comigo aqui, a gente conversando, que teve o pagamento de 2025 que foi feito, que era para ser feito em março de 2025, foi feito mais atrasado. E agora, agora desse ano também continua atrasado, e a gente continua acompanhando, e claro, vamos trazer todas as atualizações. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou essa semana que vai endurecer a regulação da importação e manipulação de canetas usadas no tratamento da diabetes e também da obesidade. O Kennedy, a Anvisa também estuda, por exemplo, exigir o CPF do paciente no momento do pedido de manipulação da tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro. E quem explica pra gente mais detalhes é a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa, conta mais. Pois é, Karime, Kennedy e ouvintes, a Anvisa decidiu apertar o cerco sobre as chamadas canetas emagrecedoras, que muitas vezes estão sendo usadas sem recomendações médicas. A agência identificou um crescimento acelerado e preocupante na importação e uso dessas substâncias. Pra gente ter uma ideia, mais de 100 quilos de tirzepatida foram importados recentemente, o suficiente para produzir cerca de 20 milhões de doses, um volume que não bate com a demanda real dos pacientes. Com isso, a Anvisa anunciou uma série de mudanças. A ideia é endurecer as regras desde a entrada do insumo no país até a aplicação final no paciente. Entre as medidas está a exigência de certificação de boas práticas de fabricação para garantir que os produtos sigam os padrões sanitários brasileiros. A agência também pensa em pedir informações mais completas dos pacientes, como o número do CPF, quando o remédio for preparado. A ideia é deixar claro que esse tipo de medicamento deve ser feito especialmente para cada pessoa, de forma personalizada, e não em grande quantidade como se fosse uma fábrica. E isso porque, em alguns casos, estava acontecendo uma produção em escala industrial, o que não é permitido para esse tipo de manipulação. Aliás, esse é um dos pontos que mais preocupam. A própria Anvisa diz que algumas farmácias de manipulação estariam fabricando essas canetas em grande quantidade, como se fosse produção em massa, o que não é a ideia desse tipo de remédio. Além disso, já foram encontrados outros problemas: falhas no controle de qualidade, dúvidas sobre de onde vêm os ingredientes usados e até riscos ligados à esterilização. E a resposta vem em forma de fiscalização pesada. Só nesse ano foram realizadas 11 inspeções em empresas do setor, com interdições e apreensões de produtos irregulares. Um ponto que preocupa bastante é o uso errado dessas canetas. Cerca de 26% dos casos de efeitos colaterais
colaterais estão ligados ao uso fora das orientações da bula, chamados de off-label, muitas vezes feito apenas para emagrecimento estético. Agora a Anvisa vai analisar as novas regras e, se forem aprovadas, as empresas terão cerca de 120 dias para se adaptar. Ao mesmo tempo, a agência também pretende liberar mais medicamentos contra a obesidade. A expectativa é que, com mais opções disponíveis, principalmente depois que algumas patentes acabarem, os preços fiquem mais baixos e o acesso seja mais justo. No fim das contas, o recado é direto. O foco agora é garantir segurança, qualidade e controle em um mercado que cresceu rápido demais e que, sem fiscalização, pode representar riscos sérios à saúde. Volto com vocês. E ainda falando sobre essas canetas emagrecedoras, a Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizaram hoje a Operação Rive-Pen. E o objetivo é reprimir a entrada irregular das canetas, a produção clandestina, a falsificação e o comércio ilegal de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados ao emagrecimento. Em nota, a corporação informou que estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão, além de 24 ações de fiscalização em 11 estados, e o Amazonas não está nessa lista. Os estados são Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Roraima, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Santa Catarina. E ainda segundo a Corporação da Polícia Federal, as ações se concentram em produtos à base de princípios ativos, a semaglutida, a tirzepatida, amplamente utilizados em tratamentos para obesidade, além de substâncias correlatas a essas duas, como a retatrutida, ainda sem autorização para comercialização aqui no Brasil. Também estão sendo fiscalizados estabelecimentos como laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas que atuam à margem da regulação sanitária, com produção, com fracionamento ou com a comercialização de medicamentos sem registro ou de origem desconhecida. 18 horas. Política. Agora 6h34 em Manaus, seguindo o programa 18 horas com o quadro de política com Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Nathalie, boa noite mais uma vez. Vamos lá. Pesquisa divulgada nesta segunda-feira coloca o capitão Alberto Neto e Eduardo Braga na liderança pelas 2 vagas do Senado. Enquanto isso, o Wilson Lima aparece apenas na 4ª posição. Considerando aí que o Wilson Lima está sem mandato e tenta se reposicionar politicamente, esse levantamento revela uma grande rejeição, uma situação que a gente já sabe, né? Que a rejeição de Wilson Lima como político é grande. É grande, Karime, muito grande, eu diria. Mais uma vez, boa noite pra você, pro Kennedson e pra todos os ouvintes que estão chegando aqui com a gente agora, aqui na 100,7. Karime, só pra relembrar aqui pros nossos ouvintes, foram 3 anos consecutivos eleito o pior governador do Brasil, né? E aí agora, ele acabou renunciando, né, há 8 meses do fim do mandato, mas a rejeição ela não deixou, ela não sumiu, ela não foi extinta, né? E essa pesquisa, a pesquisa do Instituto Verita, que foi a primeira pesquisa divulgada depois desse movimento de renúncia, então muita gente esperava que ele aparecesse ali na briga, no páreo, no top 3 ali, já que o nome dele ficou em alta nos últimos dias. Muita gente falando, porque afinal de contas foi um movimento inesperado, porque vale a gente relembrar, ele fez um evento a todas as pompas ali, anunciando que não viria e depois na calada da noite voltou atrás, renunciou. Tava brincando. Né, pegadinha do malandro, né? Quase era só uma pegadinha, como dizia o Sérgio vocês. Malandro. E aí aconteceu, só que segundo essa pesquisa, que ouviu mais de 1.200 pessoas, não somente aqui na nossa capital, como também em 8 municípios da região metropolitana e interior do Amazonas, o Wilson Lima estaria fora da disputa para o Senado se as eleições fossem agora no próximo domingo. Karime, as vagas seriam disputadas ali principalmente pelo Alberto Neto, que lidera a corrida, segundo a pesquisa Verita, e em segundo lugar ali aparece o Eduardo Braga. Já em terceiro lugar apareceu aí o Marcelo Ramos. Ele vem se intitulando pré-candidato ao Senado, mas agora também ele não descarta que pode tentar uma disputa, uma
vaguinha aí nesse mandato tampão, né? Já que ele seria uma oposição, né? Principalmente ele vem trabalhando para fazer oposição para a direita, mas o União Brasil hoje se coloca como direita, né? União Progressistas, na verdade, que é o partido do nosso governador interino Roberto Cidade. E aí um nome que surge é o Marcelo Ramos, que aparece em terceiro lugar nessa pesquisa, e o ex-governador do Amazonas, Wilson Lima, ficou na quarta posição. Mesmo depois de ter renunciado, achando que poderia ganhar engajamento nessas últimas pesquisas, nada fluiu, Karime. O nome dele não é bem aceito mesmo pelo eleitorado. Kennedy, só ainda falando em Wilson Lima, ele confirmou que vai disputar o Senado e disse que a renúncia do vice, Tadeu de Souza, mudou completamente o cenário político do grupo. Gente, na prática, que rearranjo aí foi esse? Ganha fôlego ou expõe uma fragilidade na base que governava o Estado, Kennedy? Então, Karime Leão, lembra que desde dezembro do ano passado a gente vinha comentando algumas ações de Tadeu de Souza. Primeiro começaram com aquelas discussões acerca do próprio governo em que ele integrava. Ele chegou a dar entrevista à Veja, falou sobre o Rio de Pó, né? Nós temos o Rio de Pó, criticou muito a falta de contenção das organizações criminosas no nosso estado do Amazonas, e hoje a gente vê isso de fato acontecendo. Então houve vários momentos em que a situação de Tadeu de Souza se complicou ao longo desse caminho. E aí a última decisão de Tadeu de Souza, ela foi ainda mais negativa do ponto de vista político para ele, quando ele deixou o Partido Avante para se filiar à União Progressista de Wilson Lima, nessa esperança de sentar na cadeira de governador quando Wilson Lima saísse para disputar o Senado. Pelo menos essa era a ideia. Só que daí, pelo cenário de tudo que foi avaliado, Wilson Lima afirmou que não se sentia tranquilo. Ele disse que não duvidaria, não duvida da capacidade técnica de Tadeu de Souza, só que um detalhe chamou a atenção dessa fala. Ele disse que para essa vaga de governador precisava ir além. Ou seja, você é técnico, mas para isso daí tem que ser melhor, superior, pelo menos é que dá para entender, né? Mas não vou falar tanto. Vamos ouvir agora o Wilson Lima, detalhes a respeito sobre Tadeu de Souza, o seu agora fiel escudeiro. Vamos ouvir. A decisão que nós tomamos foi uma decisão pensando na estabilidade do Estado e na continuidade daquilo que é importante para melhorar a vida das pessoas. Mas o cenário que a gente tinha anteriormente era a permanência do Tadeu. No momento em que ele tomou a decisão de renunciar ao cargo, aí se apresentava um outro cenário e isso me dava a segurança e a tranquilidade necessária para que eu pudesse tomar essa decisão. O Tadeu é um administrador, é competente e do ponto de vista técnico, eu não tenho a menor dúvida da capacidade dele. Só que isso exigia além. Isso exigia essa relação institucional e essa estabilidade institucional e a continuidade de todos os programas e de tudo que a gente criou aqui. O Roberto é alguém que tem relação com os entes federados, tem uma relação muito próxima e de diálogo com os prefeitos. Daí a confiança que isso traz ao processo de que a gente garanta essa estabilidade, né, institucional. Isso me deu o conforto de eu tomar a decisão de também renunciar para que eu pudesse continuar contribuindo ainda mais com o Estado. Do ponto de vista político, Karime, foi uma decisão que Tadeu de Souza fez para se manter no jogo. Porque, estratégica, né? Eu acho que ele não tinha opção. Eu acho que ele se colocou numa berlinda. Completamente inviável politicamente para qualquer coisa, ou seja, ele não ia ter mais chance. Pronto, ele mesmo se colocou numa berlinda, numa sinuca de bico, como falam, que ele não teria outra opção. Exatamente. Não é? Ele mesmo se colocou da mesma forma. Ele se colocou nesse lugar, não é? Ele se colocou nessa condição e agora vai ter que ser obrigado, né? Não dá pra gente afirmar com todas as palavras, mas ao que parece, indica que possivelmente houve uma obrigação ao tomar essa decisão, né? Ainda mais sendo de última hora, gente. Às 10h30 da noite. Último segundo, dos últimos segundos, dos últimos momentos. Então, é algo muito complicado, né? Mas enfim, vamos seguir adiante. Vamos seguir, Nathalie, vamos lá. Os novos governadores e vice do Amazonas vão ser eleitos indiretamente pela Assembleia Legislativa do Amazonas até o dia 4 de maio. E vão ficar no cargo apenas 8 meses de mandato. Até o ano que vem, né? Até o que seria o fim do mandato no regular. Bom, enfim, no fim de tudo, eles vão ficar inelegíveis, assim como os seus parentes diretos. Bom,
Bom, diante desse prazo curto e dessas restrições, a escolha tende a ser mais técnica ou política? Será que é vantagem ou não, né? Pois é, Karime, muita gente fala e tem muitas especulações desde a madrugada do último domingo até que ninguém dormiu, né? Até o dia, exatamente, Kennedson Paes, até o dia de hoje. Mas assim, muito se fala quem vai querer concorrer a essa vaga. Inclusive, hoje, muita gente falou aí na internet que até mesmo já o pré-candidato a governo do Amazonas, o senador Omar Aziz, tentaria disputar essa vaga do mandato tampão. Acho difícil, viu, Pois é, porque Karine? ele só vai ficar até o ano que vem e depois não vai ficar inelegível, Mas já tem até deputado declarando voto pra ele, não é, Kennedy? Exatamente. Comandante Dão. Pra esse? Comandante Dão declarou essa eleição apoio agora. ou pra eleição mesmo? Não, é porque assim, como é que vai funcionar? A pessoa que entrar agora no mandato tampão, ela vai poder concorrer à reeleição. Ah, sim. Ela vai ter até o final do ano, até outubro, para poder continuar normalmente na gestão, vai concorrer para reeleição e aí, caso vença, vai assumir novamente um próximo mandato. Vai seguir no mandato. Reduz a quantidade de tempo, né? Claro. Porque você já tem ali 2 mandatos. Sim. Um desses mandatos você vai ter só apenas 8 meses. Sim. No segundo mandato vai ter apenas 4 anos. Então, somando tudo, a gente tem menos de 5 anos. Se você for contar de que a pessoa vai fazer uma boa gestão e aí vai poder se candidatar à reeleição, aí fica mais 4 anos, ou seja, o período era maior, né? Mas na próxima não vai ter reeleição, não, já vai começar a se alinhar. Agora o processo eleitoral ele vai começar a mudar. Vão ser 5 anos para todo mundo. Exatamente. Só que essa mudança vai acontecer de forma gradual, né? Vai demorar um pouquinho a mais pra gente poder se adaptar. E de fato, vai ser aquela loucura, né? Porque assim, no começo, até pela fala que a gente acabou de ouvir de Wilson Lima, parecia que tava tudo certo. Não, Roberto Cidade vai assumir. Só que não é só isso. Só assim, não, eu vou renunciar, o Tadeu vai renunciar, agora vai ficar com o Roberto. Não. Depende agora dos principais players, que são os nossos deputados estaduais. É eles que vão definir. Dos 24, 10 estavam na posse, né? A gente até chegou a comentar isso aí. Ele recebeu o apoio, né, de boa parte dos deputados. Que provavelmente votariam no Roberto Cidade, é o que a gente comentou aqui, Mas agora tem nomes importantes, né? Muita gente chegou a falar, não, Rosenha seria o nome do PSD, não. Quem vem vai ser o pré-candidato, o senador Omar Aziz. Eu recebi Nathalie, só para complementar rapidinho, eu recebi de uma fonte sigilosa de que Rosenha, ele não estava nada definido ainda não. O nome dele tinha sido ventilado por muitos portais, muita gente por aí, só que o próprio pessoa, a fonte do PSD, disse que não tem nada certo, não. Já me disseram que ele seria a carta fora do baralho, então assim, a gente não sabe, né? Não, nesse momento, qualquer cidadão que esteja afiliado a um partido maior de 18 anos, natural, brasileiro, pode se candidatar. Exatamente. E aí que eu vejo o movimento se intensificando muito lá na Assembleia Legislativa. Por quê? A gente viu ontem a professora Maria do Carmo lá discussando a convite dos parlamentares do PL, ali do delegado Pérez, da Débora Menezes. Débora Menezes está nos 2 times, está tanto no PL como também aparece ao lado ali das reuniões de Wilson Lima, do União Progressistas. A gente tem também a Alessandra Campelo lá no MDB com o senador Omar Aziz. Outro momento também está com o Wilson Lima. Ou seja, nesse momento não dá para autenticar. Muitas pessoas dizem o seguinte: se esse voto ele for ser feito sem você dizer que você votou, se ele for indireto, e aí dizem, né, que sem dizer que você votou no candidato, quem possivelmente ganharia essa disputa caso fosse esse mesmo cenário, Omar Aziz levaria essa disputa se ele quisesse. Só que se for dizer quem é que vai votar em quem, diriam que quem ganharia nessa decisão seria Roberto Cidade. Mas essa eleição é indireta. Ela é indireta. Só que agora a Assembleia Legislativa, ela tá fazendo uma lei para poder definir quais que vão ser esses critérios. Uma lei que não existe, né? Vale a gente reforçar, né? Eles estão criando uma nova regra. É como se fossem as regras do jogo. Ok, eles estão criando uma regra do jogo para essa eleição atípica. Esse mandato tampão agora. Porque essa é a primeira vez onde a gente isso acontece. Aí o governador e o vice renunciando ao mesmo tempo. Eita, muita coisa vai acontecer, gente. Cenas dos próximos capítulos. Muito obrigada. Bloco de Política com Nathalie Moraes e Kennedson Paes.
Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, o governo federal anuncia um pacote de medidas para reduzir os impactos da alta dos combustíveis. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Agora em Manaus, 6 horas e 51 minutos. Olha, boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham. Olha só, a situação do trânsito é pela Avenida Brasil. Agora volta para casa, né? Sentido centro-bairro, aqui bem do comecinho da Avenida Brasil até as proximidades da Prefeitura de Manaus. O trânsito continua trânsito lento, hein? Muitos veículos aqui na via, segue aquele trânsito carregado, vai se desafogando somente depois ali de passar por aquele semáforo, cruzamento ali com a Prefeitura de Manaus. Aí em diante o trânsito começa a ficar mais desafogado, mas enquanto isso o trânsito segue carregado por aqui pela Avenida Brasil, também para quem vai no sentido aqui Compensa, para quem vai acessar também mais lá em cima ali no sentido Ponta Negra, onde está sendo feita na verdade as obras do viaduto Passarão ali pela Avenida Coronel Teixeira, naquele trecho onde tem duas grandes redes de supermercados. Também o trânsito por lá é de retenção, e também próximo ao conjunto Ayapuá, na Avenida Brasil, ainda segue aquele trânsito bastante concorrido, carregado ali pelo local. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira quente, úmida e de céu carregado, que trouxe uma tarde chuvosa para a capital amazonense. E a previsão para a noite indica 46% de chance de pancadas de chuva. Fiquem seguros. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 8 de abril, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta chega com aquele clima típico da Amazônia. Sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva durante o dia, deixando o ar pesado e úmido. Mas a boa notícia é que quando a noite cai, o céu deve ficar mais tranquilo, apenas parcialmente nublado, e a chance de chuva diminui bastante. O resumo do termômetro. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 78 a 97%. Mix. Um homem de 28 anos foi preso em Manaus suspeito de ter estuprado a própria enteada de apenas 10 anos. O repórter André Meirelles tem mais detalhes. Então, André, boa noite. Segundo a Polícia Civil, a mãe da menina procurou a delegacia depois de ter flagrado o suspeito trancado com a menina na garagem de casa. Isso mesmo, o flagra aconteceu pela mãe da menina, que viu o homem estuprando a criança dentro dessa garagem e imediatamente denunciou o caso para a polícia. Muito boa noite a todos. Olha, a prisão do homem, que não teve o nome revelado, aconteceu no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste, isso 2 dias depois da denúncia feita pela própria mãe da criança. Depois disso, a mãe conversou com a filha e descobriu que os abusos aconteciam desde que a criança tinha 6 anos. E tudo isso sempre quando ela saía para trabalhar. A delegada Maiara Magna, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, explicou que a atitude da mãe de denunciar foi decisiva. A gente precisa pontuar como foi importante a fala da mãe para a criança: minha filha, confie em mim, eu não vou lhe julgar e eu vou completamente entender o que aconteceu. A criança se sentiu confortável, contou tudo para a mãe e a mãe indagou ele confessou na hora que abusava da criança e imediatamente ela foi até a delegacia. A prisão dele saiu no domingo. No domingo ela me encaminhou e nós conseguimos efetuar essa prisão ontem. Perante a autoridade policial, ele confirmou que abusava da criança, falou todas as posições que ele fazia com ela, mas que ele estava arrependido. Inclusive, naquele sábado, no dia 4, ele ainda assim, durante a tarde, tinha abusado da criança. Olha, outro detalhe, mesmo depois de confessar o crime, o homem voltou a cometer esses atos libidinosos contra essa criança, segundo as investigações. Ele foi localizado na casa de um parente e preso por ordem da justiça. O suspeito já tinha passagem por tráfico de drogas e cumpria a pena em regime aberto. A polícia agora investiga se outra criança da família também pode ter sido vítima.
O homem vai responder pelo crime e segue à disposição da justiça. Lembrando que denúncias de crimes contra crianças e adolescentes em Manaus podem e devem ser feitas pelo Disque 181, 197, Disque 100. Os canais são gratuitos, funcionam 24 horas por dia e recebem denúncias de violação de direitos como abuso, exploração, negligência e maus tratos. Também é possível procurar o Conselho Tutelar ou registrar ocorrência em uma delegacia especializada ou na DEPCA. A denúncia pode ser anônima e é fundamental para proteger crianças e adolescentes. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Vanessa Lima volta a conversar ao vivo com a gente aqui no 18 horas sobre uma outra questão. É o seguinte, o governo federal anunciou um pacote de medidas para reduzir ou para tentar reduzir os impactos da alta dos combustíveis provocada pela guerra lá no Oriente Médio. Entre as ações estão subsídios para o diesel e o gás de cozinha, além da redução de impostos e linhas de créditos para companhias aéreas. O pacote ele foi oficializado nesta segunda-feira com a medida provisória, projeto de lei e decretos assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Vanessa, a expectativa do governo é aliviar os custos para os consumidores, garantir abastecimento para o país. Então, como é que esse pacote deve impactar diretamente no bolso do brasileiro, cidadão comum? Boa noite mais uma vez, Vanessa. Boa noite mais uma vez para você, Karime, para o Kennedy e para todos os nossos ouvintes. E na prática, esse pacote do governo tenta evitar que o brasileiro pague mais caro, principalmente no diesel, que é essencial para o nosso transporte de mercadorias aqui no país. O governo zerou as taxas de PIS e COFINS e, além disso, criou um subsídio, uma ajuda financeira para produtores e importadores, como comenta o ministro da Fazenda, Dário Döriga. Ele vai trazer uns números aqui pra gente. Vamos ouvi-lo. Assim que editada a medida provisória, com uma primeira subvenção já anunciada de diesel para o importador e para o produtor nacional de até 32 centavos o litro, uma segunda subvenção relativa ao ICMS importação do diesel de 1,20 e agora uma terceira subvenção restrita ao produtor nacional de 80 centavos do diesel. Com o abastecimento e a importação de diesel dentro de um regime especial, portanto será garantida a importação de diesel, mas também para os produtores nacionais, que eles também tenham um nível de preço razoável, de modo que a gente importe e faça a oferta do óleo que for direcionado para o refino nacional, de modo a manter o abastecimento e mitigando o custo da guerra na questão do diesel. 18 horas. Com essa redução de impostos e o subsídio, a expectativa é que o preço do diesel caia ou, pelo menos, não suba tanto. E isso pode ajudar a evitar aumentos em alimentos, produtos básicos e no frete, já que o diesel é usado em caminhões e ônibus. Mas para que o consumidor realmente sinta esse alívio, é preciso que o desconto chegue até a bomba. E, por isso, vai ter fiscalização mais rígida. Porque dessa forma, mesmo quem não abastece com diesel vai poder sentir a diferença nos supermercados ou nos serviços. E o pacote também inclui medidas de longo prazo. Uma delas é incentivar que mais combustível seja refinado dentro do Brasil, para reduzir a dependência de outros países. Ou seja, quanto mais diesel e gasolina forem produzidos aqui, menor vai ser o impacto de crises internacionais nos preços. E outro ponto é que o governo passou a prever um imposto sobre algumas exportações, justamente para estimular o refino no país e aumentar a oferta interna de combustíveis. No fim das contas, o que está em jogo é justamente isso, tentar equilibrar essa conta aqui que está sendo global, mas que pesa e muito no dia a dia de quem sente cada centavo a mais no orçamento, Karime. Maravilha, tomara que venha, hein? Quero ver. Tomara. Quero ver se a nossa cesta básica fica um pouquinho mais barata, mais em conta. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje é dia de reconhecer uma das profissões mais essenciais para qualquer sociedade que se diga livre: o jornalismo. Não existe democracia sem informação, não existe cidadania sem verdade e não existe liberdade quando o silêncio é imposto. O jornalista é aquele que incomoda o poder,
que questiona versões oficiais, que vai além da superfície, é que transforma fatos em consciência, é quem dá voz a quem muitas vezes nunca foi ouvido. Num tempo de fake news, de manipulação e de interesses escondidos, o jornalismo sério se torna ainda mais necessário, mais urgente, mais indispensável. E é exatamente esse o compromisso do programa 18 Horas. Aqui a gente não se curva, aqui a gente não esconde, aqui a gente não negocia a verdade. O nosso jornalismo é independente, é firme, é responsável, fiscaliza, denuncia, mas também informa com equilíbrio e respeito ao ouvinte. Porque fazer jornalismo não é agradar, é cumprir um papel social. E esse papel nós levamos a sério todos os dias. A todos os jornalistas que honram essa missão, o nosso respeito. E ao nosso ouvinte, a certeza. Você sempre pode confiar no que ouve aqui. 18 horas. E assim a gente encerra o 18 Horas de hoje. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua confiança. Boa noite, gente. Boa noite, Kennethson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui do 18 Horas. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18 News. Tamo junto. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.